Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. Pessoal, é o seguinte, e falo pra vocês, eu empreendedor sem ponto, viu? Estamos lutando aí com a nossa loja, o nosso comércio e a nossa sobrevivência. Aqui a gente sobrevive, aqui a gente agradece a Deus por essa bênção que nos dá num momento difícil que o Brasil passa, né? Pessoal, seguinte, por que muitas lojas, muitas empresas estão fechando, né? Muitas empresas estão fechando, é sério que eu tô falando com você. E eu conheço muitos. Então eu decidi falar, pessoal, algumas coisinhas, porque as empresas fecham, né? As empresas fecham, pessoal, por muitos motivos, né? Por que acontece isso? Das empresas pegar e recorrer a agiota, né? Pedir dinheiro emprestado, quebrar. Por que as empresas fecham? Pessoal, em primeiro lugar, é fruto de decisões erradas, tá? Pode ter certeza que é fruto de decisões erradas. E as decisões erradas são complicadas, tá? Decisões erradas, por exemplo, de você pegar e pensar o seguinte, eu ao invés de eu abrir uma loja que nem empreendedor sem ponto abriu, eu vou comprar uma, tá? Eu vou comprar uma, só para vocês terem uma ideia, pessoal. Quando eu estava abrindo a loja, teve uma pessoa que queria vender para mim uma loja, tá? Era um ponto muito bom, mas por que ele estava querendo vender? Porque não tinha mais estacionamento, né, para os clientes estacionar, e ele achou que eu não ia perceber isso, mas eu percebi. E que mais? Ele queria vender aquela loja dele, justamente para abrir outra loja no mesmo bairro, mas escondido. Ele não estava falando para mim, ele queria só vender para mim, mas eu estava fazendo a leitura do que ele queria fazer. Então, aí veja bem, eu estava comprando, pensando que eu ia se dar bem, pensando que eu ia encher o bolso, pensando que eu ia fazer grande vitória, né? Grande virada na minha vida. Mas na verdade era o contrário. Era alguém com interesse de me golpear, né? Então vocês tenham muito cuidado, pessoal. Muito cuidado mesmo com as decisões erradas. É justamente por isso, pessoal, que uma pessoa nunca pode tomar uma decisão sozinho, tá? É bom você sempre conversar com quem entende, tá? Não com quem não entende, com quem entende. Antes de você tomar uma decisão enquanto comércio, enquanto empresa, enquanto empresário, ok? Decisão comercial requer coerência, requer pensamento, requer clareza. Não tome decisão sem consultar alguém que tem mais experiência que você quando se trata de alto investimento, ok? E qual que é o outro motivo por que as empresas quebram? Pessoal, é o seguinte, as empresas quebram hoje em dia, por muitas das vezes não querer passar por etapa, certo? Não quer passar pelo processo, certo? Não quer trilhar o caminho, né? Por exemplo, pessoal, eu quando abri essa loja aqui, até hoje, pessoal, a gente sente que não é fácil, tá? Até hoje. Já teve dia aqui que a gente vendemos 30 centavos, era o nosso dia, tá? O nosso dia. Às vezes, pessoal, era vendinha aí de R$27, R$40, e ficar o dia todo aqui, tá? O dia todo, num lugar que não é ponto, tá? É fácil, tá? Mas já teve dia também que a gente vendemos aqui R$800, tá? R$1.200, já teve dia, já tem história aqui que vendemos isso aqui. Mas, e passar por essa fase? É fácil, pela fase de não vender quase nada? Não é fácil não, pessoal, não foi fácil não. Mas a gente passamos por essa fase e graças a Deus temos o que contar e sabemos passar também os dias difíceis aqui. Como sabemos passar os dias difíceis, certo? Tem uma palavra bíblica, né? Em que o apóstolo Paulo fala que ele estava instruído a passar por todos os momentos da sua vida, né? Ele sabia passar pelos momentos difíceis
e pelos momentos bons, ou seja, ele sabia passar pela escassez como pelos momentos de abundância. Ele estava instruído em viver em todo momento, né? E tem gente, pessoal, que não sabe viver nos momentos difíceis nem nos momentos bons. Nos momentos difíceis, você não pode ter despesa alta, você não pode fazer gasto, entendeu? Você não pode financiar aquele carro, certo? Você não pode financiar aquela viagem, né, do teu sonho. Não, eu vou financiar, eu vou fazer empréstimo, vou fazer viagem. Pessoal, isso é pura bucha. Você tem que saber trabalhar com o que você tem. Você tem que saber viver com o que você tem. Você não pode fazer viagem para a Europa, viaja ali para outra cidade, né? Que sai mais barato, que sai o quê? R$100, né? Muito cuidado, pessoal, muito cuidado, que às vezes a decisão errada faz você levar um prejuízo maior ainda se você não souber viver o tempo de escassez, tá? É complicado. Por exemplo, tinha dia aqui que a gente fazia venda de R$300, tinha dia que a gente fazia venda de R$600, e tem dia que a gente não faz venda de nada, né? E tem que saber viver com esse tempo que não vende, né? Ou então, pessoal, você nunca vai colher nada, certo? Nunca vai colher nada, vai ficar a vida toda na mesmice, naquela mesma situação, se você não tem coragem de defender o que é teu, né? E qual que é o outro motivo com que as empresas fecham, pessoal? Qual que é o outro motivo? Pessoal, é o seguinte: você nunca sai daquele ciclo de parente, tá? Você nunca sai. Pessoal, isso é complicado, tá? Isso é complicado. E eu aprendi com prejuízo, tá? Com prejuízo. E vou falar. Isso é complicado você misturar negócio com parentela, tá? Tem uma palavra na Bíblia que diz para você sair do meio da tua parentela. E qualquer dia eu vou fazer um assunto especialmente falando sobre esse assunto, tá? Sobre esse assunto de você envolver parente do teu negócio. Pessoal, é ruim, é doído quando a gente se decepciona com um parente, ok? É ruim. E principalmente quando você tem que tirar dinheiro do teu negócio para emprestar para parente, para salvar da dívida, para salvar daquele negócio lá. Depois a pessoa ainda acha que você é ruim, tá? Se ajuda e depois acha que é ruim. Mas você se deu a condição de acontecer isso, né? Então, muito cuidado, tá? Esse é um dos motivos. Agora eu penso o seguinte, veja bem. Se teu parente está quebrado, aconteceu alguma coisa lá, certo? E você conseguiu prosperar. Pessoal, muito cuidado, que esse parente está passando por esse problema por fruto de decisões erradas. E agora a tua empresa vai ter que bancar. Olha, pessoal, muito cuidado, tá? Eu estou falando apenas dos motivos que eu já convivi, que eu vi e que são graves e que muitas empresas estão fechando no Brasil, tá? Por decisões erradas, por tomada de decisões erradas, por às vezes, pessoal, misturar o negócio de parente, tá? No teu negócio, isso não pode. E se tiver, tem que ter consciência os que estão envolvidos, para ele não chegar nesse ponto, tá? Então, eu deixo essa dica para vocês aí hoje no nosso canal, sobre por que as empresas no Brasil estão fechando, pessoal. Principalmente, muitas das vezes, negócio grande como pequeno, ok? Muito obrigado, pessoal. É nóis, o dia que está começando na Loja do Empreendedor Sem Ponto. Valeu, pessoal.